Olá, eu sou Pedro César e você está de Papo com o Velhinho. Nesse vídeo nós vamos dar sequência ao projeto do abajur, certo? E nós vamos ver a construção, a colagem e a definição do modelo da parte que vai acompanhar a peça. Roda a vinheta, Gustavo. Bem-vindo ao Martelo de Pau, o seu canal de restauração. Aqui restauramos móveis antigos, preservando suas histórias e a arte da marcenaria. Vamos explorar as histórias por trás de cada peça e mergulhar na rica tradição da marcenaria, compartilhando técnicas e curiosidades. Martelo de Pau, a arte de restaurar e contar histórias. Fala, velhinho! Falo sim, Bia. Vamos lá, vamos ver o vídeo com a sequência mostrando para vocês como executar esse trabalho. Na sequência, nós estamos aqui, vocês estão vendo, eu já colei a lâmina, eu tive um probleminha com a minha gravação e eu tive que aproveitar e colar. Mas eu deixei aqui um material semelhante para vocês entenderem como é o processo. A lâmina já está, você vê, ó, ela está grudando na minha mão, ó. Ela gruda, né? Então ela já está em estado. Aí no caso lá eu usei uma lâmina cruzada, assim e assim, certo? Vocês se lembram? Essa face e essa face aqui são no mesmo sentido e a face interna é no sentido cruzado, que é para poder dar a tal da resistência. Aqui você faz o seguinte, encosta uma lâmina na outra, pega o taco prensador e vai pressionar a peça. É basicamente o mesmo processo que é feito com a cola de contato, né? Ela é uma cola de contato também, só que ela é uma cola de contato orgânica. E assim ela fica, né? Vocês podem ver. Aqui nós temos a colagem dela. A peça ficou assim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou prender ela de uma forma que ela fique levemente curva assim, acompanhando essa curva, porque depois, na hora que eu fechar aqui, ela vai fazer esse movimento aqui, certo? Então, basicamente isso, ó. E aqui nós terminamos a etapa de colagem e preparação da lâmina. Depois nós vamos modelar ela, fazer a montagem aqui. Eu vou colar aqui e aqui nessas bordas com esses reforços que estão aqui, tá vendo? E tem um reforço de resistência. Feito isso, nós vamos fazer o verniz. Na sequência do que eu vinha fazendo, eu deixei isso aqui por uma noite descansando, colou, secou, né? Eu deixei ela numa posição que desse esse pré-formato de curva, né? Porque a peça da cúpula é curvada. Agora eu vou traçar o desenho da outra peça aqui, da peça que vai ser substituída, para poder recortar. Para que eu possa fazer essa modelagem, inicialmente eu pensei em juntar as duas partes dessa peça aqui. Porém, ela não está dando alinhamento. Eu testei fora do vídeo e ela não está dando um alinhamento desejado. Então, o que eu vou fazer? Eu iria fazer esse alinhamento aqui e colar com fita crepe, né? Então, eu estou aqui ainda tentando achar uma solução, mas ela não está ficando boa. Então eu vou tentar uma outra solução, que eu vou demarcar aqui aonde está a lâmina aqui, né, o formato. Vocês podem prestar atenção, se você der um zoom no vídeo, você vai ver que aqui tem um risco de corte da peça. Eu estou tentando achar a fita adesiva, ela está escondida, achei. Aqui tá fácil agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou demarcar aqui, ó, o ponto de corte, certo?
para que eu possa identificar aonde eu vou marcar na outra peça. Esse aqui é um pré-corte, não é o corte definitivo na medida exata. Eu vou fazer esse recorte aqui na lâmina, ok? E depois eu vou ajustar ela no final. Então eu estou fazendo aqui a demarcação das medidas dela. Mas por que eu estou fazendo daqui para lá? Porque eu vou virar ela do avesso, ou seja, ela vai ficar nessa posição. Então eu tenho que saber exatamente onde eu vou marcar a peça. Para isso eu só preciso do famoso lápis, né? Que é muito comum. Então aqui eu demarco, aí eu sei que desse ponto para cá, desse ponto para cá, desse ponto para cá é o tamanho da peça. Então vamos lá, eu vou centralizar ela aqui, posicionar ela de tal forma que ela fique bem centralizada. Aqui um pouco mais, vou. Epa, cadê meu lápis? Ah, achei. Eu vou marcar esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse aqui e aqui. Vou fazer um tracejado da curva, certo? Vou dar um formato na curva, mas eu ainda não vou cortar ele. Eu vou deixar para cortar depois que tiver colado o corte final. E nós temos aqui, eu vou usar uma régua improvisada aqui. Eu devia ter pego a minha régua de metal, mas fica nessa daqui mesmo. Aqui a gente é bem tosco, sabe? Aqui é um pouco tosco aqui, não enxerga direito. Aí tem que olhar de perto. Aí fica difícil, mas vamos indo. É assim que a gente faz. Se fosse fácil, eu não estaria sofrendo. Bom, aqui está um desenho prévio do corte que eu vou ter que fazer, certo? Então, daqui um pouquinho nós vamos ver a parte do corte aqui que eu vou apresentar para vocês. Agora, com a régua oficial, né? É uma régua de metal decente, não aquela gambiarra, eu vou, usando de um estilete, eu vou cortar deixando uma folguinha, uma sobrinha, tipo 1,5 mm, 2 mm, um pouquinho mais, para tirar o excesso de material, ok? O corte é simples, gente. Vocês vão ter que passar várias vezes para fazer esse corte, porque a espessura da lâmina é grande. Eu não recomendo utilizar máquina tipo serra ou alguma coisa desse tipo, porque isso aqui lasca com muita facilidade. Você pode destruir a peça, estragar o trabalho todo. Então é vários cortes. Quando você for fazer isso, procure usar uma peça de madeira para evitar de riscar onde você estiver trabalhando. Outro caminho aqui agora é fazer esse contorno aqui. Voilà, a peça está cortada no formato. Aqui lascou uma beiradinha, lembra que eu falei para vocês que sempre pode acontecer um probleminha? Mas eu deixei uma borda. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de lâmina e colar aqui nessa borda, porque é normal. Aliás, ela já está até aqui o pedacinho. Vou colar ele aqui. O Super Bonder não está aqui, então eu colo. Na sequência a gente vai ver a outra etapa. O pedacinho está aqui, gente, então vamos lá fazer a correção. O detalhe aqui, o pequeno defeitinho. Mais uma vez a dificuldade da visão.
para esses pequenos detalhes. Eita, vamos lá, vamos lá. O ideal seria ter uma pinça para fazer isso, mas eu não tenho pinça, então vamos no dedo mesmo, certo? Tá aqui, colado, aqui está ajeitado. A próxima etapa desse processo, aqui vocês estão vendo que tem uma bordazinha, mas não se preocupem que eu tenho excesso de material aqui, certo? A próxima etapa é fazer um pré-lixamento desse material, deixar ele semi-acabado. Por quê? Porque a hora que eu montar, aí eu não tenho mais como lixar com máquina. Vou ter que lixar à mão, depois posteriormente. Então, eu vou fazer esse processo de lixamento na sequência. Eu verifiquei, vocês devem ter percebido, eu passei a mão nessa região. Eu verifiquei que aqui criou uma bolha. Então eu também vou explicar como corrigir esse tipo de problema, certo? Eu vou preparar a sequência para vocês aí. A bolha que está aqui, ela, para ser corrigida, eu tenho que fazer com que ela se afunde, certo? Uma das maneiras de fazer isso, essa é uma das vantagens desse material que eu uso, essa cola, o que eu vou fazer? Eu vou umedecer a região onde está a bolha, vou umedecer bem. Aí, nesse caso aqui, né, no meu caso, eu assaltei a lavanderia da minha esposa e roubei esse ferro aqui dela. Então, se vocês prestarem atenção, aonde secou primeiro é onde estava a bolha, certo? Então, eu vou fazer esse processo. Eu tenho que ir aquecendo, eu não posso aquecer demais todo o restante, porque senão eu descolo. Essa é a vantagem dessa cola, ela permite ser trabalhada posteriormente, ou até no caso dos luthiers que fazem instrumentos musicais, ela permite que eles possam desmontar o equipamento, o instrumento em si, né? Então, aqui a madeira cedeu, agora eu tenho que fazer a prensagem manual. Aqui eu vou utilizar um pedaço de ferro, uma peça de ferro, porque ela dá peso e dá o movimento que eu preciso. Pronto. Aqui já não dá, infelizmente não dá para mostrar, é muito forte no vídeo, mas aqui eu já tirei a bolha. Ou seja, eu umedeci a lâmina, a água penetrou por dentro, a hora que eu coloquei o calor, a água chegou perto da cola e encostou tudo. Então eu tirei a bolha que formou, ok? Então aqui essa etapa já está corrigida. Eu vou dar mais uma pressão, essa pressão até que eu não perceba mais calor aqui nessa região, porque eu dei o calor. A hora que eu dou o calor, ela amolece e faz a prensagem. Existe uma possibilidade, se você tiver como também, de você fazer uma prensagem a frio. O que é? Você passa a cola, põe equipamentos, um material que possa servir de base tanto na parte inferior quanto na superior e prensa com peso em grande quantidade, mas aí é uma quantidade grande. Eu usei esse método aqui porque é o mais simples de se explicar para as pessoas. Se você tiver aí vários grampos de marcenaria, madeiras para prensar aqui, fazer, porque tem que ser uma estrutura forte para dar bastante peso aqui, certo? Aí fica até um pouco melhor o trabalho, ok? Mas aqui a gente corrigiu, deu certo e a gente vai para a próxima sequência, que é o pré-lixamento desse material.